Lula, Oi. eu acho que não preciso falar muito dessa figura que está com a gente hoje. Além do carinho, o respeito que eu tenho, a admiração para o doutor Francisco Ora, para mim é muito pouco diante do que ele representa para tanta gente e para tudo que ele faz como prestação de serviço. E tem uma coisa importante, graças a figuras como o Dr. Francisco, é que a Rádio CBN conquista mais e mais títulos como esse de a rádio mais admirada por convidados do naipe dele. Esse né? é um então, convidado a gente fica ilustre. feliz. Quando recebe um profissional como o Dr. Francisco Ora aqui no nosso programa, a gente fica feliz e por demais. É sério. Porque só faz agregar isso. É muito isso sério. Isso é muito sério, porque ele é ilustre e ao mesmo tempo é tão simples, é tão humano, é tão gente que faz a diferença. Meu queridíssimo, seja bem-vindo. Você que está do outro lado aí vai ouvir um bate-papo bem leve sobre distúrbios do sono. Ele que assume recentemente aqui em Salvador a coordenação de um laboratório que é chamado Laboratório do Sono, do português. Já está aí há muito tempo. Eu falo que assume porque ele está o tempo inteiro inovando. E em São Paulo, ele está lá como presidente, né? O presidente da sociedade, do som, é uma história toda. Aí ele diz, Sheila, depois de 4 anos a gente tem que quietar o juízo e fincar o pé de novo aqui para começar a pensar em crescer. Esse laboratório tem que ser ampliado. Então ele vai contar as novidades agora. É um prazer, meu querido, doutor Francisco Ora. Seja bem-vindo. Esta é a CBN que te abraça e te acolhe sempre. Boa tarde. Boa tarde. O prazer é meu. E eu digo o seguinte, a melhor coisa que a gente tem no currículo da gente é fazer amigos e amigas ao longo da vida. O Lula, eu conheço, estou conhecendo, eu ouço pela rádio, estou conhecendo recentemente, ao vivo e a cores agora. Mas a Sheila já é amiga de anos. Eu posso dizer que temos décadas juntos. Décadas. Viu? São décadas. Eu tenho uma admiração por ela. Ela talvez nem lembre, desde os tempos da TV Cabralha, que ela fazia o programa. Naquela época eu era fazendeiro, andava pelo interior. A TV Cabralha era uma das poucas que naquele tempo a TV pegar ou não pegar. Naquele tempo pegar ou não pegar. E o seu programa era, se não me engano, um sábado. Começava num sábado na TV Santa Cruz. Isso. E o outro, Casa e Companhia, que era de culinária. Eu sei que ela fazia um programa interessantíssimo, porque a gente chega, você está no ambiente onde você... Hoje você tem internet em tudo. Naquele tempo você não tinha nada, nem um jornal chegava. Você não tinha essa facilidade, não. Nada, eu ligava a TV, vou saber das coisas, e ela levava aquilo, ela fazia o papel de anfitriã. Adoro, né? Maravilha, como sempre, com toda essa classe que Deus lhe deu. Adoro. E uma capacidade de informação, de transmissão, desde a simples receita de bolo até um tratamento médico sofisticado. Ela gera um conteúdo com facilidade enorme. Ela abordava tudo e eu dizia, essa menina vai longe. Olha o longe e tem um detalhe, doutor Francisco, naquela época, porque você fazer rádio sem esse arsenal de informações em tempo real é fácil, entre aspas. Isso. E na televisão? Rapaz, 2 horas ao vivo, de segunda a sexta. Pois é. Sem Dr. E quando aquele teleprompter quebra? E que não tinha pra mim, porque eu fazia no improviso, No né? improviso. E Sempre ao vivo. Recebendo as pessoas. Uma delícia, época boa, viu, meu amigo? Não lembra não, senão eu choro. Mas me conte as novidades. A gente estava aqui tricotando, eu com Lula e com você no intervalo, falando dessa coisa do ter que ampliar o laboratório do sono aqui no Hospital Português. Ele vai ser ampliado justamente naquela unidade ou vocês estão pensando em uma nova unidade? Dentro do próprio hospital, mas no outro pavimento. Sim. Onde nós vamos passar agora para 25 leitos. Uhum. Ou seja, nós estamos saindo de 8 para 25, então vai ter uma estrutura totalmente nova, está sendo construída, foi derrubado o espaço que existia e está sendo feito outro, porque você tem que adaptar. É aquilo que a gente está falando. As coisas, os primeiros equipamentos de sono eram enormes. Hoje esses equipamentos já estão, boa parte, wireless. Então as coisas vão ficando, por um lado, mais simples, por outro lado, mais sofisticadas em termos de tecnologia. É incrível isso, né? Como às vezes em 1 ano, em 2 anos, as coisas mudam completamente. Agora as coisas mudam de 6 em 6 meses, né? Ou segundos. Ou segundos. Eu acho que é mais... pode mudar, né? Eu acho que é em segundos mesmo. E a gente fica nessa coisa e a demanda pelo problema, pelas questões do sono, aumentou muito. E vai aumentar cada vez mais. Estamos dormindo mal? Estamos dormindo mal e o pior, Lula, não estamos querendo dormir. Por quê? A cultura do não dormir, a cultura de que dormir é uma perda de tempo, tá no menino, na criança, no adolescente. É aquilo que a gente estava falando há pouco, do sujeito que está no tráfego e ele não consegue mais
não acessar o seu celular, não abrir, fazer o seu e-mail, mandar sua mensagem, WhatsApp, seja lá o que for, ele está ali, ele está ali, ele está ali. Criou-se um vício. Que não deixa você uma dormir. Coisa patológica. Tá? Interatividade, assim... eu me lembro um trecho da Denise Fraga, da atriz, Sim. belíssimo, que ela diz assim, a tecnologia nos trouxe coisas fantásticas, que foi a capacidade limitada de comunicação. Mas nos roubou a mais preciosa delas, a possibilidade de estarmos usufruindo pura e simplesmente daquele determinado momento. Exatamente. Gente, é um roubar. E o convívio. Uma sutileza, não é? Hoje você não se surpreende mais quando você chega assim no ambiente público, aeroporto, restaurante. Você está ali jantando, almoçando, papeando na mesa do lado, olha no entorno, você vai ver casais, um com sua taça de vinho, outro, cada um no seu celular. Exato. Eles estão ali, mas não estão presentes. Essa cena presente Eles não estão ali. Então não. E esse contato? Isso é tão complicado, perdão, que o inglês criou uma palavra, que seria serendipity, que é a tradução, não sei se literal, seria alguma coisa tipo serendipidade. O que é a prática da serendipidade? É o simples fato de você estar parado no lugar e usufruindo daquilo, seja conversando com alguém, seja o que o francês faz, que senta no café de frente para a rua. Isso foi cortado. Foi cortado. Ninguém mais senta no aeroporto simplesmente para ver as pessoas. Você está numa sala de espera, você não conversa mais, não interage mais. Isso vale para o seu condomínio, isso vale para o trabalho. As pessoas não. No trabalho você está mandando e-mail para a mesa do lado. Exatamente. Mas é impressionante. Quer dizer, exatamente. Centros universitários se comunicam ali dentro. Com essa história do WhatsApp, sabe, pelo Face. A gente aqui faz muito isso, né, Lula? Porque tem uma CI, tem um ciclo, tem um sistema integrado. Então a gente se fala. Você tem um limite, exatamente. Necessário. O limite necessário, exatamente. Transmitir uma notícia com precisão no boca a boca, não ia dar certo. Não. Mas você imagine, num ambiente de trabalho, a relação interpessoal é fundamental. Não, eu acho. Um não conhece o outro. Nós estamos deixando de conviver com as pessoas. Isso. E tem outra coisa, outro dia perguntei, não sei se foi um ortopedista, se nós estamos gerando uma nova geração aí, uma overdose que gera aí, né? De pessoas que vão ter problemas da coluna do pescoço para baixo. Se você olhar, as pessoas só andam assim, ó. Em todos os lugares. Escadas rolantes. É sério. Olha, shopping, cinema, todos os lugares. Ônibus, Qualquer lugar. avião. Pense agora. Olha aí pro lado, no carro, onde você estiver. Consultório, escritório. A gente está em todo canto agora com a CBN, um aplicativo. Uma cena que eu vi, que até isso estão tirando, que é gostoso você, por exemplo, fazer a barba, cortar o cabelo e conversar com o seu cabeleireiro. Claro. Não, eu já vi uma cena de a pessoa estar cortando o cabelo e ele está no celular. Era terapia conversar com o barbeiro, né? O barbeiro agora não tem nem com quem conversar com o cabeleireiro. Os psicanalistas vão se lavar. Porque nós estamos criando uma geração. E aí tem a ver com sono. As pessoas estão cada vez mais egocêntricas, solitárias. Porque muito do que você sente, você reflete naquela pessoa com quem você convive. Exato. E às vezes até você troca ideia. Pô, tô sentindo isso, cara, pô, vai sair, vai desarnar, dá uma... Exato. Dá um olé. Dá um rolé, vai. A gente pode falar rolé, né? Não, é perigoso. Tudo agora é rolézinho. Hoje é perigoso. Não posso dar um rolézinho, não posso. Não pode, não. Mas dá uma espairecida. Você não pode, porque simplesmente não existe essa possibilidade. É fone no ouvido. Você falou, geração com problemas de coluna e surdos. Que a altura, o volume é grande, é absurdo. Aquele troço no ouvido o tempo que todo. Não olham pra gente. Você tem que fazer sinais. Quer uma coisa? Veja o universo de passageiros dentro do avião. Mesmo, Lula. 90% está com fone de ouvido. Eu digo, quando eu entro assim no ambiente, está todo mundo... Eu olho e falo, autistas, pelo amor de Deus, eu cheguei. Eu faço isso na redação de brincadeira, porque tem uma juventude incrível. Os meninos que fazem estágio com a gente na produção, são 2, 3, aí... Sério. Autismo total. Roberto Monteiro, você é muito jovem, você é um cara do esporte, você nunca vai ser um autista. Agora, adoro o Face. Para com isso, Roberto Monteiro. Doutor Francisco, o que eu queria linkar com essa história do mundo moderno e das redes sociais e do simples fato de estarmos vivendo essa ebulição, né, de tecnologia, de que maneira isso interfere, sim, no sono da gente, na vida da gente, principalmente à noite, para quem fica no computador ali colado. Eu adoro ficar no computador à noite, mas eu sinto que aquela luz
me comanda. Isso. E eu não consigo piscar, né? Não consigo piscar. É uma informação urgente? Gente, vamos responder isso daqui a pouquinho, porque eu tenho informações agora ao vivo, direto da redação, com o Eider Mustafa. A pergunta que nós fizemos ao Dr. Francisco Ora foi com relação a essa noitada diante de uma tela de computador, ou até com o celular na cama. Você tem um iPhone e o iPad, o iPod, eu posso tudo, né? Eu pergunto, meu amigo, isso perturba o sono? Isso mexe com o metabolismo da gente? Os hormônios, eles ficam alvoroçados com essa questão. O que acontece com o organismo da gente? Ficam muito alterados. O problema é que nós fomos programados como animais, nós somos homo sapiens, mas somos biologicamente animais racionais, mas animais. Nós somos programados para dormir no escuro e acordar no claro. A natureza nos deu vários hormônios, o cortisol, mas o principal deles é a melatonina. A melatonina, ela sobe e desce em função da exposição ao claro e ao escuro. E a melatonina, ela induz sono por essa ação. Por exemplo, vai se aproximando em ambiente claro, a melatonina tende a diminuir. No escuro, ela tende a subir. Então, se você se expõe a uma forte uma fonte de luminosidade artificial, seja lá o que for, você está alterando esse ciclo da melatonina. Para pior, você está ficando... E a gente sabe disso. A gente sabe que, por exemplo, hoje a luz-terapia faz parte do tratamento do equilíbrio de alguns insônios crônicos. Você expõe eles periodicamente determinados banhos de luz. Para que ele vá readquirindo esse controle biológico da capacidade de relaxar ou não. Então, se você acende o simples telinha do iPhone na madrugada, já é suficiente. A quem compare isso, dizer assim, se você se expõe uma tela do seu laptop ali na cama por mais de 5 minutos, você já tomou uma xicrinha de café. Caramba, você já tô acabada. Que relação. Meu Deus, eu tomei uma garrafa. Ligada, tanto que a gente hoje se usa muito. O idoso tem muita necessidade de acordar à noite, sobretudo para urinar, isso é fisiológico. Fisiológico. E aí está se recomendando hoje essas lâmpadas de LED menorzinhas na parede para sinalizar. Isso. Porque aquela lâmpada tradicional, muito forte, o cara entra no banheiro, tira o sono dele, né? Ali, demora um pouquinho, ele voltou. Caramba. O sono dele já é difícil. Pelas próprias circunstâncias. Doutor Francisco, você está falando de idade, por exemplo, do idoso. É a quantidade de horas de um sono perfeito, bem-vindo, varia de acordo com a idade da pessoa? Varia. Infelizmente, a gente vai perdendo o sono do primeiro dia de vida até o último. A gente perde em quantidade e em qualidade. Por exemplo, a máquina do sono é o sono REM. O sono REM é o sono cabeça, é o sono dos sonhos, da memória, da cognição. É esse sono que lhe faz mais bem-humorado, mais esperto, com a memória boa. Quando a gente perde uma noite, no dia seguinte, você está irritado, está cansado, não lembra de nada. Não é? Esse tipo de sono, por exemplo, no bebê, no recém-nascido, passa de 50%. Mais da metade do sono dele é isso. Certo. Quando chega próximo aos 70 anos, por aí, isso já cai para 10%. Caramba! Cai muito. Cai muito. Quem conseguir manter isso não tem explicação. Ainda não é feito em pílula. Do que a gente tiver, esta vai ser a pílula da eterna juventude. Aquela famosa cochilada de 20 minutinhos após o almoço, é mais ou menos isso aí, o REM? Dá uma capacidade, mas isso é exercício. Isso né? tem que ser feito de uma forma regular e cotidiana. Disciplinada, não é? Nas grandes montadoras japonesas que os americanos copiaram, e hoje até os alemães, que são todos certinhos, adotaram, eles dão aos seus empregados esse período de 20 a 30 minutos, no ambiente do ginásio, com colchonete, música, luz baixa. Isso aumenta a produtividade, diminui o absenteísmo por doença, melhora as relações interpessoais. Que delícia. E a gente sabe disso. Quando você faz isso, você chega no final do dia inteiro. É verdade. Quando você emenda 5, 6 horas da tarde, já está, exatamente. Já está bocejando tá quebrado. na frente dos outros. Já está mesmo. Tá quebrado. E a famosa preguiça pode ser sinal de que o sono não vai nada bem? Porque tem gente que dá com uma preguiça. Não, a preguiça é mais um estado de espírito. De espírito mesmo, né? De saúde. Agora, sabe o que eu fico pensando? Às vezes a gente chama o indivíduo de preguiçoso, aquele que dorme por minuto, né? E muitas vezes ele não tem um sono bom.
Ele acha que dorme bem, ele passa a noite, ronca que só, Deus é pai. É um roncador de primeiríssimo, é quase que boi reprodutor para roncar. Aí você fala, meu Deus, mas como dorme? E durante o dia, ele tem várias cochiladas. Ele não consegue sustentar o dia sem dar cochilada. Eu pergunto, essa história do ronco, essa história do mal respirar à noite pode interferir? E durante o dia esse indivíduo se sente cansado por conta dessa defasagem noturna? É a maior causa de sonolência excessiva diurna em todas as faixas etárias, é o ronco e a apneia do sono. Você tem ronco na criança. A gente tá lembrando daquele cidadão já de meia idade, com a papadinha, barrigudinho, que tá roncando, sufoca, faz apneia e fica cansado o dia todo. Mas a criança pode ter por hipertrofia de amígdala, de adenoide, o respirador nasal, menino que respirador vocal. Excesso também de peso, De peso, a gente está começando a ter obesidade até na faixa pediátrica. Muito cedo. Então, essa turminha vai ter esses problemas durante o dia, porque o sono não é reparador. A receita é o seguinte, a gente não tem que se preocupar, claro, no começo da vida o bebê dorme mais da metade do período de 24 horas. No final da vida a tendência é você dormir menos de 6 horas ou em torno disso. Mas o que importa é a capacidade de você acordar e dizer, eu tive um sono reparador ou não. Se você dorme 4 horas e acorda bem, você está bem. Foi reparador. Se você dorme 10 e acorda cansado, tem alguma coisa errada. E uma das coisas mais frequentes é isso. Hoje as pessoas estão vivendo mais, a musculatura do pescoço está ficando, com o tempo ela vai ficando mais flácida, as pessoas vão engordando, a dificuldade de respirar dormindo aumenta. Então começa a roncar, a sufocar, o sono fica fragmentado de uma forma excessiva. Nunca completa aquela história da tarde energética. Você precisa de energia, a bateria não completa. Isso compromete não só o paciente, as esposas desses pacientes também não dormem. É um casal cansado, irritado. Os fumantes, então, que o digam, né? São pior piores, ainda, né? Pior ainda. É muito ruim, gente. Então, são situações, veja bem, o sono tem um perfil de tirar a capacidade de vigília, de atenção, mas hoje essas situações favorecem o surgimento de hipertensão arterial, diabetes, as chamadas dislipidemias, colesterol elevado, triglicéridos elevados, tanto que isso hoje faz parte de um contexto que o americano batizou de síndrome metabólica. Essa turma de mais de 40 anos, que tem o cintura quadril largo, pescoço largo, ronca, sufoca dormindo e tem tudo isso. A hipertensão, diabetes, toma quilos de remédio. Síndrome o quê, doutor Francisco? Síndrome metabólica. Quando, na verdade, se ele conseguisse oxigenar melhor dormindo, se ele respirasse normal, provavelmente ele resolveria boa parte desse problema. Esses itens aí dessa cesta básica pode ser um dos provocadores da insônia? Pode, porque veja bem, a fragmentação de sono ela pode ser tão excessiva que não lhe deixa dormir. É chamada insônia de manutenção. Você tem a insônia de início, talvez a gente mais se reporta, né? Você está preocupado em determinado dia, você demora de dormir até desligar aquilo, né? Mas você tem a insônia de manutenção. Você pega no sono e dorme, mas não consegue manter. E aí fica exausto. Olha, incrível. A gente está conversando com a figuraça, doutor Francisco Ora, gente. Ele está, inclusive, aqui para tirar dúvidas de ouvintes. Eu não puxei mais vezes o torpedo porque eu sei que agora o negócio vai bombar. Eu falei uma vez só. Agora é a hora, porque tem um intervalo e vocês mandam um torpedo curto, porque senão trava. É 8890-9191. A gente vai arquivando e vai perguntando. 8890-9191. Eu já falei que o 9191 você não decora, não tem estresse, porque é o dial da rádio, né? 91,3. Então, 8890-9191 já decorou. 8890-9191 para perguntas. Pergunte sobre o sono, pergunte sobre a falta de sono, pergunte sobre exames. Fique à vontade para falar aí do seu parceirão, da sua parceira que também pode roncar, porque mulher não ronca, mulher ressona, né? Mulher ressona. Lá em casa eu me chatei quando o Érico falou, olha, você tá ronca. Eu falei, roncando não. Me respeita, procura o seu lugar, seu moleque safado. Porque pra gente, só quem ronca é o vizinho, né? Pois nós nunca roncamos, brincadeira, né, gente? O roncador é um inocente. É um inocente. Mas, sério, o casal, quando tem um roncador na história, um tá lá roncando, o outro tá sem dormir. A gente precisa resolver esse problema.
PR, você me disse que tinha uma pergunta. São 2h28, faça que na volta a gente responde. Vai dizendo aí. PR tem uma afirmação. Ele não tem problemas com sono, ele tem problemas com sonho. Você sonha muito, então você acorda cansado porque sonha. Então são aventuras, né? São sonhos bem, né? Aquelas aventuras loucas, né? Eu sonho com as maluquices também, assim, o coração leva tudo. Mas tem sonhos que levam a isso mesmo. Se você sonhar que tá pegando onda em Saquarema, você vai acordar altamente cansado mesmo. Vamos ao intervalo, são 2h29. O doutor Francisco Ora vai continuar falando dos distúrbios do sono. Ele que está aqui em Salvador, gente, para você. Tirando dúvidas na CBN Salvador, a rádio que toca notícia, que faz entrevista às tardes sempre, de segunda a sexta, de 1h30 às 3h30 da tarde. Pneumologista, presidente da Sociedade Brasileira do Sono e aqui em Salvador, assumindo o Laboratório do Sono, que vai crescer, viu? De 8 para 25 leitos e a gente tem mais novidades. Daqui a pouquinho a gente volta com o CBN Bate-Papo, são 2h29. Até já. CBN Bate-Papo. E para fazer perguntas para o doutor Francisco Ora, essa é a hora também. Combina com ele. Tem duas perguntas 88 90 9191. Mande, Lula, por favor. A pergunta é o seguinte, doutor Francisco, só sinto sono 2 da madrugada. O que é que eu faço para mudar esse meu horário de sono? Olha, a gente consegue condicionar. Sono tem muito a ver com condicionamento. Então a gente sabe disso, por exemplo, e o corpo se acostuma rápido. A gente sabe disso quando a gente viaja, que você avança os fusos horários, sobretudo quando você viaja para o leste. O avançar fuso é pior do que o voltar. O avançar, bastou avançar 3, 4 horas, você já fica com sono na hora errada, fome na hora errada, o ritmo intestinal, você está na hora errada. É impressionante, porque seu corpo não muda tão rápido assim. Ele demora um pouquinho. Demora, mas se você se acostuma, nós estamos vivendo uma geração aí dos adolescentes desfusados. O que é que eu quero dizer com isso? Fora de fuso horário. É a turma que faz academia 10, 11 horas da noite, não é mais hora de estar fazendo isso. Chega em casa, vai pro Face, dorme com o laptop ligado, dorme com o WhatsApp, o alarme funcionando a noite toda. Quer dizer, essa turma literalmente não se deixa dormir. Não estuda pela manhã e não acorda estuda, 2 da tarde. Aí, um dia dorme 2 da manhã, outro dia dorme 11, outro dia dorme 3, ou seja, ficam desfusados. O corpo precisa tem uma regrinha chamada higiene do sono, tem várias coisas, a mais importante dela. Procure dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. Sempre. Que aí teu corpo se acostuma. Onde quer que você esteja, é claro que vai ter o dia da balada, do compromisso. É normal, não teria problema. Mas isso assim, procure fazer na sua semana, a maioria dos seus dias, horário regular. Dormir no mesmo horário porque você sempre. se acostuma, se habitua. Então esse que está dormindo 2 horas, por alguma razão ele chegou lá. Aí ele vai ter que começar a voltar paulatinamente, às vezes até com a ajuda de remédios mesmo, para poder ir retornando paulatinamente. A questão é a disciplina. É disciplina. No caso dele, ele não se identificou, então o ideal seria você procurar um especialista para orientá-lo a voltar. Ele está no fuso adiantado. Gente, existe o Laboratório do Sono no Hospital Português e vocês podem conferir, inclusive tem um site do Hospital Português e tem algumas informações. O Hospital Português sempre muito parceiro. Ontem estivemos aqui com um colega de vocês, doutor Leomar Lírio, ginecologista, obstetra, ele que coordena lá a maternidade, então conversou muito sobre TPM, que inclusive tira o sono de muitas mulheres, a TPM. Eu queria falar disso também, mas antes tem uma pergunta de Elaine, ela tem 42 anos, há mais de 3 anos fica horas na cama até pegar no sono e quando dorme acorda várias vezes no meio da noite. Atualmente só dorme com remédios, tarja preta e mesmo assim se sente como se não tivesse dormido realmente nada. Isso a deixa muito mal. O que pode ser feito? Dá para mudar o ritmo dessa figura? Tem que ser visto. Olha, o tratamento da insônia é um tratamento complexo, é um tratamento clínico, sobretudo clínico. As pessoas normalmente já chegam usando remédios em demasiado, não era para estar usando tanto remédio em tão curto intervalo de tempo, vão criando dependência, vão criando tolerância, começa tomando meia bandinha, daqui a pouco está tomando 2 bandinhas, 3 bandinhas, 4 bandinhas. Acaba não resolvendo fica mais. Anestesiado, o azul é o rosa, é o fica roxo. Anestesiado durante o dia, ou seja, para acertar, não dá para fazer isso sozinha.
procura orientação, ou não precisa necessariamente ser um especialista em sono, procura um clínico que tenha conhecimentos nessa área, para te ajudar a refazer teu horário, refazer tuas atividades, rever tua vida. É importante a gente entender que o mundo não vai acabar no domingo, nem no sábado ou na sexta, e você tem que resolver todos os seus problemas. Acho que tem que ter um pouquinho a capacidade de... Nós estávamos falando aqui, não tem jeito, as coisas remetem sempre para o mesmo ponto. A maneira como a gente está encarando a vida. As pessoas não aceitam mais a expectativa de não conseguir algo. Todos têm que ser primeiro lugar em tudo. Não dá para ser primeiro lugar. O nosso inimigo seria a competitividade. Vai ter o segundo, terceiro, quarto e o último. Competição. E se você foi o último agora, você poderá ser o primeiro na próxima. Não significa que você está condenado a ser sempre o último. Então, essa necessidade... Eu ensino na faculdade de medicina, convivo, eu chamo eles de adolescentes, porque são meninos e meninas ainda. Sim. Mas você sente isso, o afã, e corre profissionalmente para já querer ser, para já querer se dar bem, interprete como quiser, e aí é uma fúria de laptop, de não sei de quê, de mensagem de coisa, e estão perdendo uma fase da vida maravilhosa, que quando eles olharem lá para trás, vai dizer, poxa, eu joguei boa parte da minha juventude. Toda fora. Exatamente. Eu podia ter curtido um pouco mais. Então, eu não sei se nós fomos programados para viver com todo o avanço da ciência. Biologicamente, nós fomos programados para viver. Dizem que a célula humana tem capacidade para viver 120 anos, bem arrumadinha, com tudo controlado. Nós é que a destruímos, né? Nós é que a destruímos. Então, o que é que acontece? Nós já estamos vivendo a qualidade de vida hoje nos estados onde você tem qualidade de vida boa, nos países você já tem países com expectativa de 78 anos de homem, para a mulher mais ainda. Então já dá para a gente pensar numa longevidade com qualidade. Então, não tem que correr. O mundo não vai acabar amanhã. A Juliana Simões está dizendo aqui o seguinte: Doutor Francisco, eu utilizo a televisão no meu quarto para dormir, isso é bom? Olha, se a gente for olhar naquela tal da higiene do sono, você não deve ligar a televisão. Mas veja bem, aí tem um macete. A televisão serve muitas vezes como um sonífero. Você está vendo ela ali, está meio cansado, vai desligando. Mas olha um detalhe. Você tem que ver o que é que você está vendo, o que é que a televisão está te mostrando. Você não pode botar um MMA e achar que vai dormir bem. Ou uma notícia de violência, ou corrupção, que são coisas que agridem, que incomodam, que dão raiva. Determinados políticos, quando você vê, você sente uma verdadeira náusea, dá vontade de ir no banheiro para vomitar. Mal-estar. É isso mesmo. Então isso faz mal. Então, se você estiver vendo um filme, uma coisa light, uma coisa assim, o que é que você faz? Bota a televisão no timer. Isso. Porque você vai dormir e ela vai desligar. Desligar porque automaticamente. O que é que acontece? Se você dorme e ela está ligada... Quando você acorda no sono... A luminosidade e o próprio som, é incrível isso. O cérebro vai dormindo em fases, em degraus. Se você mantém um estímulo sensorial, mesmo de olho fechado, claro e escuro, aquilo não te deixa... adormecer profundamente. Então, você usa a TV como um empurrãozinho, ela vai desligar e você aí vai... Continua. Pega no tombo, vai no tombo. Ô Lula, Oi. Depois da pergunta que chegou aí pelo Torpedo, 8890-9191, à medida que vocês forem mandando as perguntas para o Dr. Francisco Ora, que é especialista, ele fala desses distúrbios do sono, da apneia do sono, de quem ronca, do que a gente tem disponível hoje em termos de tratamento, mas também de diagnóstico, alguns exames que eu acho que são bem precisos para isso. Além de tudo isso, eu queria chamar a sua atenção, porque muitas vezes você acha que dorme bem, mas passa o dia morto, cansado, sonolento. É com você que eu tô falando, sim. Você diz que nada, durmo bem, durmo 8 horas por dia, ou durmo 4 horas, tô zerado. Aí passa o dia capengando. Eu digo, meu Deus, dormiu 4 horas bem aonde, criatura? Se você fica cochila, o que está acontecendo com você? Está roncando? Está sentindo falta de ar? Está com excesso de peso? Tem refluxo? Não tem? São tantas coisas que devem ser investigadas e só um especialista para conversar com você. A gente vai fazer uma pergunta agora sobre a apneia do sono e eu não quero deixar faltar a resposta para PR, que ele falou sobre sonhos. Isso. E já passou a mesa para PM. Aqui é PR, Paulo Roberto, e agora Pedro Macedo, que está ali na mesa. PR falou dos sonhos. Ele acha que isso atrapalha o sono dele. Ele sonha muito, todos os dias. O que acontece? Veja bem,
A princípio, as pessoas que têm essa capacidade de sonhar muito, a gente diz assim, são pessoas que têm o córtex cerebral hiperativado, destaque psíquico. Isso é muito comum em atividades como a de vocês. Jornalistas, policiais, pessoas que trabalham assim, cujo trabalho não está restrito a um determinado horário e dia. Vocês são jornalistas o tempo todo. O tempo todo, full time. O médico é assim, o policial é esse tipo de gente. A mente não para. Esse tipo de gente, nós estamos sempre alerta. Então, ele cria mecanismos de... O problema é quando esses sonhos se tornam cansativos ou se convertem em pesadelos. Tem pacientes que acordam com sudorese, apavorados, com taquicardia, porque a sensação de um crime, alguma coisa que ele estava sendo... Ou seja, é uma maluquice isso. E tem gente que joga, né? Essa história de combate armas são jogos de tiros e sonham com jogos. Jogam, então né? eles Jogam matam e morrem. Então, você tem que rever algumas coisas. A história do vigília, da relação da vigília com o sono. Você tem que ver algumas coisas no seu cotidiano. Remédio é a última coisa. A última saída. A última saída. Você tem que ver algumas coisas. Você está dedicando alguma hora para você fazer uma atividade relaxante? Não estou falando nem yoga, nem isso, porque muita gente diz, eu sou agitado, eu não tenho temperamento para isso. Mas você dá uma caminhada sozinho? Ou gosta de cantar, dançar, sei lá. Toca um violão, desenha, pinta, corta papel, faz, conserta móvel. Que delícia! A gente tem que ter esse pouquinho de atividade, vamos chamar artesanal, seja para a cabeça. É uma terapia, né? Você tem que ter alguma coisa que é a hora de você desviar o seu foco. Relaxar, né? Porque se você ficar focado só na emoção, só na coisa, você não relaxa. E algumas vezes, no caso dele, está sendo sonhos, bem ou mal, isso está mantendo preservando a intelectualidade dele. Está vendo que o homem agitado tem um QI bom. Tá bom. Mas você imagine quando isso traz comportamentos. Existe uma doença, o distúrbio comportamental do sono REM. Eu já tive vários casos. Distúrbio? O cara acorda comportamental do sono REM. Ele acorda, dá um soco na mulher, dá um pontapé, quebra o abajur, porque ele estava brigando com alguém, acordou e rompeu naquele sonho. Isso uma vez pode ser engraçado, 2, 3, 4, a mulher vai embora. Ou ela vai aprender a lutar MMA também. É a melhor coisa que ela faz, dar uma porrada nesse safado. Aí você tem que tratar. Brincadeira. E aí, na maioria das vezes, remédio mesmo. Aí é sério, né? Porque você já traz... O dormir já se incorpora uma atividade de risco para ele e para os outros, que a pessoa se machuca. Para filhos. Se machuca. Né? Exatamente. Eu tenho uma paciente que acordou, ela mora sozinha, e acordou com hematoma periorbicular na região do olho esquerdo. Caramba! E caída no chão. A minha sensação é que ela levantou, e ela tem esse histórico desse tipo de sonho, levantou, cabeceira de cama antiga, ela me mostrou a foto, tudo, bateu a cabeça. E aquilo fez com que ela provavelmente perdesse a consciência. Ela acordou na metade da manhã e sentiu alguma coisa estranha, passou a mão no olho, dolorido, foi no espelho. Não teve ninguém, abriu porta, ninguém entrou, não teve assalto. Ela mesma. Ela mesma. Quer dizer, pode, numa dessa, pular de uma janela, sofrer agressão. Exatamente. Tem que ter. Aí, mas veja bem, já são casos extremos. Eu sei. Nem tudo gira em torno é mais raro. de casos como esse. Gente, as consequências de distúrbios do sono, as mais comuns, as frequentes, as que a gente até consegue um tratamento adequado e um tratamento eficaz, preciso. Eu não posso também, com Lula Tavares do meu lado, né? Eu tenho certeza que ele vai, nessa hora, concordar comigo, porque a gente tem um papel de tranquilizar o ouvinte. A gente sempre entra nesse acordo. É a nossa função. O papel do bate-papo é chegar aqui, nada de pânico, nada de terror. Existe o distúrbio do sono, ponto. Existe um laboratório do sono, ponto. Existe um médico que trata, um grupo que cuida. E a gente pode ter uma saída para o paciente, para você ouvinte, que vai mandar perguntas ainda pelo 8890-9191, porque a gente quer saber o que é que está acontecendo com esse sono aí do outro lado, com você. Eu quero que Lula diga também o que é que ele acha. Será que a gente tem saída para a maioria dos casos, para esses distúrbios? São disfunções? O indivíduo pode se sentir mais aliviado a partir de um bate-papo como esse, procurar um centro, procurar o Hospital Português e saber que pode contar com um tratamento adequado, preciso e que dê bons resultados, doutor Francisco Ora? Sim, veja bem, hoje a gente pode dizer o seguinte: o Catálogo Internacional de Doenças do Sono fala em 78 doenças relacionadas ao sono. Nossa Senhora! Todas tecnicamente têm solução.
ou solução definitiva ou solução paliativa. Certo. As mais famosas, insônias e apneias, têm solução sim, tem cura. Você consegue resolver o problema de um indivíduo com apneia, ele restaura a capacidade de vida dele. Ele volta a dormir tranquilo. Ele volta a trabalhar bem, ele volta a funcionar bem, o metabolismo dele volta ao normal, as insônias também. Agora, o que as pessoas... É exatamente o que você falou, as pessoas não querem perder tempo. É assim, qual é o remédio que eu vou tomar em dose única para resolver isso? Esse remédio não existe. Essa fórmula mágica então, não tem. Primeiro, quando a gente fala em insônia, a gente fala em sintoma. Insônia é um sintoma. Se eu disser para você, ó, eu estou tossindo, você vai dizer, você está tossindo por quê? É gripe? É tuberculose? Se engasgou? Qual é o motivo? A insônia é a mesma coisa. Eu estou com insônia porque, é psicológico. Sim, pode ser, e se não for? E se não for uma insônia associada a pernas inquietas, batimentos anormais. Sim, tem a famosa síndrome das pernas inquietas. Se for, é muito comum nos idosos esse tipo de situação. E as pessoas às vezes não valorizam. O próprio doente diz, doutor, eu vou dormir e minha perna não dorme. Não dorme. Ninguém leva a sério uma queixa dessa. Muitas vezes não se valoriza. E atrapalha muito, claro, né? Claro. Então hoje você tem medicação específica para isso. Você resolve esse tipo de situação. E é claro, tudo tem jeito. É assim, quando eu digo assim, quando meu carro está com problema, eu procuro um bom mecânico. Um bom mecânico, exatamente. um bom especialista. Eu não levo para o de rua, né? Você diz assim, esse cara tem uma referência boa. E agora tem um especialista, o cara que é do farol, o cara que é do... Eu tava demorando aqui porque eu tava com um probleminha aqui de conexão, mas agora já chegaram. Eu tenho várias aqui. Você viu quantas vezes eu desliguei e reconectei. Pronto. Mas antes de começar as perguntas aqui, eu queria que o doutor Francisco, dentre essas 78 o bruxismo é uma delas. Isso. Principalmente em criança, né? Como é que a gente pode muito comum cuidar disso aí, doutor? Primeiro, tem que proteger a arcada, sobretudo por isso, que é mais frequente na primeira infância até o começo da adolescência. E se você não tiver cuidado, é a fase de formação da dentição, você pode ficar com deformidades grotescas. Então tem que proteger, usar aquelas plaquinhas que protegem. Que o lutador de boxe utiliza, né? Jogador de futebol também utiliza. Tem várias muito. placas, os dentistas têm total experiência nisso, de orientar. Isso pode dar disfunção temporomandibular, se acordar com a articulação doendo, porque mastigou tanto. Mas é sobretudo ligado à ansiedade, à hiperatividade. Ansiedade. Quando você vê, as pessoas dizem, doutor, quando eu estou de férias, quando eu estou bem... Não tenho. Eu não tenho isso. Quando eu volto a trabalhar, é um tal de acordar... O bruxismo está do meu lado. Com o queixo doendo. E é isso. Vamos lá para as perguntas, então. Tem mais, vamos lá. Eu durmo muito fácil e de forma profunda. Entretanto, acordo cedo e não consigo dormir. E também não fico cansado durante o dia. É normal, doutor Francisco? Ele tem sorte. Eu também acho. Ele é homem de sorte, ele conseguiu compactar as coisas no ritmo cotidiano dele. Tá num bom caminho, hein, amigo? Tem outra aqui, essa aqui parece muito comigo. O meu estilo é mais ou menos esse aqui. Doutor Francisco, boa tarde. Acordo todos os dias às 5 da manhã e às 8 eu já estou morrendo de sono. É natural isso? Não. Eita. Não, aí você tem que investigar. Primeiro, você pode estar tendo Pedro Macedo tem isso, olha lá. Um despertar. Já botou o dedão, eu tenho. Um despertar precoce, você está acordando antes do que precisaria, ou seja, mas evidentemente se você está acordando 5, deve ter alguma atividade, algum trabalho que lhe obriga a isso. Certo. Você tem que rever seus horários de dormir, de atividade. Talvez você tenha que incorporar um cochilo depois do almoço, o famoso que é cochilo. uma forma de você resgatar um pouquinho daquele sono perdido lá atrás, na sua rotina, para você porque não é normal. Não é normal. Você acordou, você não pode 2, 3 horas depois, é o sono não reparador. Você está rigorosamente, você dormiu, mas não teve um sono. Continua cansado. Reenergizante. Continua cansado. Não, o que ele entendeu foi o seguinte: pelo que eu entendi, ele disse que ele acorda às 5 da manhã. Sim. 8 da noite, ele já está morrendo de sono, ele já vai dormir 8 da noite. Mas ainda. Aí pode ser. Pode ser, né? Porque de 8 da noite até 5 da manhã. Ele acordou muito precoce. Mais uma razão do conselho do cochilo. Do cochilo. Para encher um pouquinho daquele sono que faltou lá atrás. Segurar um pouquinho mais, né? Porque dormir 8 da noite, meu amigo. Essa pergunta aqui é boa, olha só. Essa eu gostei. Leitura e sexo é bom pro sono? Depende da leitura e depende do sexo. Claro. Tem que ter qualidade nas duas opções aí, viu? Os livros técnicos de medicina do sono chamam a atenção de coisas que você deve fazer e coisas que você não deve fazer.
E eles são muito enfáticos. A única atividade física recomendável para o leito é atividade sexual. Detalhe, com orgasmo. Significa que se tiver uma atividade complicada, sabe? Não vai ser bom. Um alpinismo, um Everest não chega nunca. É melhor deixar de lado. Kama Sutra sem sucesso, ou então com culpa, sei lá, cheia de culpa, cheia disso, cheia daquilo. Horrível. Não vai dar certo. Esse negócio de rapel não dá certo. Até porque nada promove maior descarga neuronal do que o orgasmo. Então dá uma sensação de relaxamento que é ótima para o sono. É ótimo para o sono. Qualquer outra atividade física, vai saltar, vai correr nessa hora de dormir, não adianta nada. Não rola, né? E a leitura... Depende da leitura. Depende, uma leitura agradável, de um conteúdo. É que nem a história da televisão. Depende do que você está vendo. Se for uma coisa que lhe agrade, que uma imagem bonita, uma coisa que lhe traga, tá na hora de ver isso. Vai ter a hora. Notícia ruim não precisa. Não, aí é complicado. São 2h58, a gente ainda tem muitas perguntas. Se ele puder ficar mais 10 minutos, ainda tem o Tá na Rede com o Chico Sepúlveda, mas a gente vai ficar mais uns 10, 15 minutinhos com o Dr. Francisco Ora. Porque eu quero falar da polissonografia, quero falar daquela história da apneia. E queria falar também de outra coisa, não posso esquecer, meu Deus, vocês falaram de sexo agora, antes de dormir, falaram de outras coisas, atividade física, mas não, foi uma pergunta aqui relacionada a medicamento também, eu já separei. Na volta eu faço essa pergunta. Pedro Macedo também tem perguntas para fazer. E tem uma pergunta ótima aqui, bem contemporânea, igual maravilha. A você, viu? Ah, é? Então tá, são 2h58. CBN Bate-Papo hoje com o Dr. Francisco Ora, pneumologista, ele que está à nossa disposição, médico especialista, sim, em distúrbios do sono. Você pode fazer perguntas pelo 8890-9191, que é o nosso torpedo CBN Salvador. Falta 1 minuto somente para o repórter CBN. Pedro Macedo, me aperta e não me satisfaz. Em instantes eu volto, até já. CBN Bate-Papo. Eu queria fechar falando do exame que a gente tem hoje à disposição e falar dessa polissonografia e de como isso funciona, né, de maneira prática. Todo mundo ouve falar, mas será que é um exame de fácil acesso? Será que é um exame que eu posso fazer somente particular? Alguns planos cobrem? Como é que está o Hospital Português nesse sentido? Abre portas para quem precisa? Existem mutirões que facilitem a vida de algumas pessoas que não dormem bem, até por conta da apneia? Né? A apneia do sono é algo muito sério. Como é que está isso, doutor Francisco? A polissonografia hoje, felizmente, ela já está à disposição de, eu diria, todos os planos de saúde. Ótimo. Todos os planos, praticamente, não sei de nenhum que não faça. Ótima notícia. Por alguma razão. A notícia ruim é que o SUS ainda não é uma rotina no SUS. É uma situação assim praticamente eventual. Porque você não tem ainda um hospital público, Otávio Mangabeira, que é o hospital de referência para doenças respiratórias, fez durante um certo período, eu soube que vai recomeçar de novo. Mas assim, é 1 ou 2 leitos para atender essa demanda também não é uma coisa satisfatória. Mas, de qualquer jeito, no passado você nem tinha essa opção, era tudo particular, no passado relativamente recente. Certo. Então, a polissonografia é um exame relativamente simples, mas é um exame de longa duração. Como? Você passa uma noite no leito do laboratório sendo do sono, monitorado, que é um quarto de dormir igual a qualquer outro, onde você vai dormir com fios da cabeça aos pés. Porque durante esse exame você faz eletroencefalograma, eletrocardiograma, respiração nasal, bucal, você tem amplitude torácica, você tem avaliação da oximetria, da oxigenação sanguínea, eletrodos de perna, ou seja, toda essa fiação sobre a pele. Não tem nada de furar, de cortar, de doer. É um exame completo. Não tem nada de invasivo, não tem risco nenhum. Você pode fazer da criança ao ancião sem risco nenhum, sem problema nenhum. Agora, é um exame feito em sono espontâneo, ou seja, você não vai anestesiar ninguém, nem dopar ninguém. Se o paciente já vem usando remédio, ele vai manter a rotina dele. Se ele já usa, ele continuará usando. O que a polissonografia vai me dizer? Basicamente, se o sono dele é normal ou não, e se não for normal, por que não é? Porque não é. Quer dizer, já é uma grande informação. Então, em doenças como a apneia, por exemplo, a gente sabe se aquilo é grave, se tem risco dele morrer, dormindo, se ele pode fazer um infarto durante a noite, se ele pode fazer um derrame cerebral durante a noite. Tem expectativa
de fazer esse prognóstico vendo como é que ele está. Certo. Então, é um exame utilíssimo. E hoje em dia, quem faz medicina do sono não pode prescindir desse tipo de avaliação. Então, pronto. O doente acordado diz assim, eu estou com meus exames ótimos. Sim, seus exames acordados. E dormindo. Mas como é que você está dormindo? Dormindo. Vamos ver agora como é que está dormindo. Imagina. Quantas pessoas infartam após o acordar, não é? Fazem um AVC logo depois que acordam. O exame da pressão arterial, chamado MAPA, que era a monitoração, a gente vê muito isso. O cara passa o dia todo com a pressão normal. Quando ele dorme, começa a ter picos de hipertensão. Rapaz, que loucura. Acorda com dor de cabeça, não sabe por quê. De repente tem uma apneia, isso está fazendo. Ou seja, ele não sabia até ser monitorado. Porque é aquela história, né? Diz assim, de perto ninguém é normal. Também não podemos exagerar. Também não podemos exagerar. Deixa eu fazer o serviço e eu queria que o doutor Francisco só colaborasse para me dizer que se realmente está tudo certinho. Coordenador do Laboratório do Sono, líder da especialidade, doutor Francisco Ora Fontes. Até assim. Telefone 3203-5646, ainda é esse número. Lá do laboratório. Horário de funcionamento para exames de polissonografia das 20 horas até as 7 do dia seguinte. Comercial para atendimento de marcação, leitura dos exames e liberação de exames. E ainda fica no 5º andar? Fica. Vamos mudar para o segundo. Estamos crescendo. Telefone novamente para você que quer contato agora. 3203-5646 para polissonografia. Queridíssimo, que honra. Que honra. Quando a gente tá muito bom esse papo. Quando a gente está com amigos, o tempo passa rápido. Passou rápido mesmo. Para te prender. É bom sinal. Se eu começasse a bocejar, não era distúrbio do sono. Você não consegue bocejar porque vem Chico Sepúlveda aí contar na rede. Chicão! Dando essa risadinha dele de canto. Tem cara que dorme bem que só botar Chico Sepúlveda. Dorme? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Vou dar uma dica aqui logo. Opa! Tem aqui um aplicativo, um app. Eu conheço. Aqui o microfone. Eu conheço do Vamos ver? sono. Sleepbot. É esse mesmo? Claro, ouvintes, que vocês precisam de um acompanhamento médico, né? Especialista. Claro. Mas, a título de curiosidade, né? Eu penso que um app desse é a título de curiosidade. O que ele faz? O que ele faz? Ele monitora o sono. Tá. É Sleepbot. E você pode baixar pela Play Store ou pela Apple Store, né? Apple Store, certo. E, por favor, doutor, explica aí o aplicativo. É uma avaliação muito superficial, claro. Mas dá indicativos, às vezes até de batimentos cardíacos, de alterações do sono. Se ronca, alguns vêm com o microfone. Isso. Você monitora. Agora, é mais ou menos como um horóscopo, né? É horóscopo. Tentativa e erro. Você coloca do lado enquanto você estiver dormindo e ele vai monitorando. Mas já pode te dar uma deixa. Uma coisa, não, a gente não pode tomar isso como um exame, porque é muito científico, nada. Isso pode ser um despertar para você ter interesse em ir ao médico. Exatamente. Os casais estão usando muito isso, sobretudo a mulher, porque é interessante, mulher assume. Quando tem algum problema, ela assume. E o homem não assume. Eu não ronco, eu não sei. Então elas fazem isso para mostrar. Olha, aqui, ó como a você situação ronca. É essa. Eu já gravei várias vezes. Ele utiliza o acelerômetro do aparelho. Então, pelo acelerômetro, ele percebe o movimento, né? E aí, pelo microfone, ele grava também. Se você ronca. Chico Sepúlveda, você sempre dentro do tema, né? Sleepbot. Ele pega o convidado e puxa logo, fala da rede, do que tá rolando na internet, fala de aplicativos. Pois é. E aí continua, mas agora é sua hora. Eu quero só deixar um beijo no ar pro doutor Francisco. Grande abraço, doutor Francisco. Foi um prazer recebê-lo. Essa leveza. Bacana. Leveza mesmo. Enorme. Parabéns. Voltar mais vezes. Não demore, não. Isso é pedido de verdade. Não esquece não, viu? Puxa esse cabra, pelo pé. Trazer ele mais vezes. Delícia de neto. Parabéns. Vamos lá, é hora de estar na rede com Chico Sepúlveda. CBN Bate-Papo.